Oi, gente, tudo bem? Gostaria de compartilhar com vocês algumas lições que eu aprendi ou reaprendi nesse período de isolamento social que a gente está vivendo, né? É doido pensar nessa experiência que a gente está passando. Nossas vidas mudaram, umas mais, outras menos, mas não tem como alguém dizer que a vida não mudou durante esses 3 meses, né? Em algum nível houve alguma alteração na sua rotina, no seu trabalho, nos seus estudos. E mesmo com essas mudanças, mesmo passando por esses momentos difíceis, Deus tem nos mostrado a sua bondade e o seu amor. Eu acredito que Deus está nos dando oportunidade para se achegar até Ele, oportunidade para construir um relacionamento mais íntimo com Ele, nesse momento de dificuldade que a gente tem passado. E foi lendo João 20 que eu percebi algumas lições que o Senhor tem me mostrado durante esse período. Eu gostaria de compartilhar com vocês agora. Se você tiver alguma Bíblia aí por perto e dê para abrir, ou então preste atenção que eu vou fazer a leitura. Se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 20, e eu vou ler dos versículos 19 ao 23. Está escrito assim: Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. E a primeira lição que Deus me deu nesse isolamento social foi sobre a sua paz. Nessa parte da Bíblia que a gente leu, os discípulos estão dentro de uma casa, trancados, com medo, porque eles tinham visto Jesus sendo crucificado, sendo morto pelos judeus, e eles estavam desesperados. Só que Jesus, depois de 3 dias, ressuscita e aparece para eles e saúda eles com a paz. Ele fala: paz seja convosco. E é bem parecido com o que a gente viveu nesses primeiros dias de isolamento, né? A gente percebeu que não tinha controle sobre nada nas nossas vidas. E isso gera um desespero a princípio. A gente fica angustiado, eu fiquei com medo, acredito que muita gente também. Às vezes dá vontade de chorar, às vezes dá vontade de gritar. A gente tem medo porque a gente não sabe como vai ser o futuro, porque a gente não sabe que doença é essa que está circulando entre a gente. E isso tudo gera uma ansiedade, gera uma angústia. Só que Jesus chegou até mim e me ofereceu a paz dele. E essa paz é a mesma paz que em João também, no capítulo 14, Jesus fala que é uma paz que só ele pode dar. É uma paz que vem dele. A mesma paz também que no livro de Filipenses, Paulo fala que excede todo o entendimento, no capítulo 4, versículo 7. É uma paz que só em Cristo faz sentido. Se a gente não está em Cristo, não faz sentido a gente ter essa paz nesse momento de angústia, de desespero. Só que quando a gente percebe Ele, quando a gente percebe que Ele está com a gente sente essa paz. E eu estava lendo um comentário do livro de João, do Evangelho de João, e eu li uma definição dessa paz que eu achei muito legal, que fala que essa paz é a ausência de perturbação espiritual e a certeza da salvação e da presença amorosa de Deus. Então, é essa paz que a gente tem que estar com a gente nesse momento. E depois de me dar a sua paz, Jesus me relembrou seu sacrifício por mim na cruz, assim como ele fez com os discípulos no versículo 20. Nesse versículo, Jesus mostrou aos discípulos as marcas da sua morte, e os discípulos se alegraram porque conseguiram reconhecer em Jesus o Senhor da vida deles. E depois que eu tive paz,
eu consegui buscar mais a Deus. Eu consegui ter uma rotina de leitura bíblica mais consistente. Porque hoje, Deus se revela para nós através da sua palavra. E como está escrito lá em Jeremias 29:13, Deus fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então, quando a gente busca Deus de todo o coração, Deus se revela para nós. E quanto mais a gente busca, mais Ele se revela. E a gente consegue reconhecer Ele como Senhor das nossas vidas. Relembrando todos os dias o seu sacrifício por nós, a gente consegue perceber que Deus é o Senhor e Ele está no controle de todas as coisas. Só com uma leitura constante da palavra que a gente consegue trazer à memória isso todos os dias. E provavelmente a sua rotina durante esse isolamento social mudou. Eu não sei se hoje você está com mais tempo ou menos tempo do que você tinha antes. Mas mesmo assim, eu queria dizer para você que se você ainda não fez, você precisa colocar dentro da sua rotina diária a leitura bíblica, a leitura da palavra de Deus. Porque você lendo a palavra de Deus todos os dias ele vai se revelar para você. Ele vai fazer com que você lembre do sacrifício dele na cruz por você. E só assim você vai conseguir se alegrar. Só assim você vai conseguir se satisfazer nele. E como os discípulos conseguiram? Os discípulos estavam com medo e depois que Jesus se revelou para eles, os discípulos tiveram alegria. Porque a única reação que a gente consegue ter depois que Jesus se revela para nós é alegria, é satisfação. E para terminar, a última lição que eu tiro desse texto é o dever que nós temos de proclamar todas essas verdades. Jesus fala no versículo 21 que, assim como Deus o enviou, Ele também nos envia. E Ele nos dá o seu Espírito, o Espírito Santo, para que possamos fazer isso com autoridade. Somos enviados por Deus para proclamar, para contar todas essas maravilhas que nós vivemos. Nós precisamos expressar para as pessoas que precisam todo o amor, a alegria, a paz que nós conhecemos, que só vem de Jesus. Mas você pode se perguntar, é possível fazer isso em isolamento social? Sim, é possível, sempre será possível fazer isso até que Jesus volte. E hoje nós podemos começar fazendo isso dentro da nossa casa, com quem a gente está vivendo esse momento. A gente pode falar do amor de Deus, a gente pode expressar com ações o amor de Deus para os nossos pais, para os nossos irmãos, para quem está com a gente diariamente. E além disso, nós temos a tecnologia, que faz a gente falar com várias pessoas que estão em lugares totalmente diferentes. A gente pode falar do amor de Deus em uma ligação, em uma mensagem, em um vídeo, em uma postagem. A gente não só pode, como a gente deve fazer isso. Nesses tempos difíceis, nesse tempo de perda, Deus está te dando várias oportunidades. Oportunidade de se achegar mais a Ele, oportunidade de conhecer melhor o amor dele por você e de proclamar esse amor. Ele quer te dar vários ensinamentos valiosíssimos. Busque mais a Ele. Peça a Ele que te dê paz para suportar esses momentos difíceis. Reconheça nele o Salvador da sua vida. Reconheça nele o sacrifício que Ele fez por você na cruz. E proclame essa salvação. Que Deus te abençoe. Fique com Ele e até mais.